Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente, no subtítulo Processo de Individuação. As multifárias experiências da reencarnação deixam no ser profundo e infinitas características que poderíamos denominar como sendo os arquétipos junguianos, heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências no ser e que o propelem para as diferentes atitudes comportamentais do cotidiano. Todos os indivíduos são somatórios de suas existências transatas em que as diversas personalidades constroem a sua realidade pensante, com toda a carga de conflitos e lutas vivenciados que os assinalaram profundamente. Poder mergulhar nesse oceano tumultuado de atividades vividas é a proposta em favor da sua conscientização, a fim de lograr o êxito, cada qual se deve considerar único, diferente não obstante com todas as analogias que são comuns aos demais membros da imensa família humana. Normalmente o indivíduo toma como padrões e procura assemelhar-se àqueles que lhe parecem melhores verdadeiros modelos, esquecendo-se que se torna impossível conseguir resultados positivos nesse tentame, porque à medida que imita outros, perde a sua identidade, o seu caráter, amoldando-se a fórmulas e ídolos falsos que também lutam e disfarçam as suas necessidades na exteriorização da personalidade. O grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo, embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Psicologicamente existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas que se mesclam, formando a realidade individual. Todavia, é indispensável buscar a individuação, isso é, a sua legitimidade construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhe são peculiares, intransferíveis. Nesse processo deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação, assim diluindo as condensações das vivências anteriores através da conscientização da sua integridade interior, em harmonia com as suas manifestações exteriores. Esse processo pode durar toda a existência, o que é muito saudável, porque o ser se descobre em constante renovação para melhor, liberando-se das cargas negativas que lhe ditavam as reações e lhe produziam problemas em forma de distúrbios íntimos, afetando-lhe a conduta. Tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável dessa forma enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo e integrando a consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Cada ser encontra sua própria rota que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Embora pertencente a determinado grupo social, deve encontrar os seus próprios interesses, mantendo simultaneamente os valores e qualidades que são inerentes a todos, de forma que não se alienem no contexto do qual se movimenta e deve viver. Por mais se assemelhem os indivíduos, cada ser possui a sua própria estrutura psicológica, sempre resultante das experiências vivenciadas nas diferentes existências físicas. Eis porque somente a reencarnação explica essa multiplicidade de conteúdos psicológicos nas criaturas, tornando-as distintas umas das outras, já que procederam do mesmo tronco, cada uma viveu situações muito especiais e diferentes. Buscando a individuação, percebe-se que as contribuições do mundo exterior imprimem no ser valores que não são verdadeiros para o seu nível de maturidade e que somente possuem legitimidade aqueles que lhe procedem no âmago do inconsciente, agora em sintonia com a consciência lúcida. Isso oferece muita tranquilidade porque permite identificar que não se torna necessário para o obter triunfo ser igual a ninguém,
símile de outrem, ou cópia dos modelos que se exibem na mídia nos sucessivos festivais da ilusão e dos tormentos generalizados. Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que é uma herança divina nele jacente, que agora desperta e toma-lhe consciência, libertando dos atavismos perturbadores. A psique humana, que se constrói como resultado dos símbolos universais existentes, dilata-se na individuação que aguarda ser alcançada por todos os seres pensantes. Por outro lado, meta da reencarnação, a conquista do si, a elevação do espírito, pairando sobre os destroços das experiências malogradas, transformadas em edificação de paz. Então, assim, às vezes ele tem uns termos, gente, que eu não consigo entender direito, mas pelo que o pouco que eu consegui entender aqui, desculpa, ele coloca assim, que nesse processo da individuação, o ser, ele passou por uma série de encarnações, conquistou uma série de conhecimentos, foi se lapidando ao longo do caminho, foi se transformando no si, que ele chama que é o seu individual, seu próprio eu, né? Só que a cada encarnação, nós estamos limitados pela carne, pelas nossas percepções, sensações e pelas nossas tendências, né? Onde nós vamos buscar às vezes exemplos de pessoas, exemplos dentro de situações para que a gente possa se desenvolver. Algumas pessoas são totalmente dependentes de outras para que elas sobrevivam, como se fosse parasita, né? Elas não podem ver o outro viajar, por exemplo. Aí ela também quer viajar, ela tem a necessidade de viajar porque o outro está viajando. Cai um pouco nessa questão da inveja, cai um pouco nessa questão do vitimismo, né? Se o outro pode, eu também posso, por que que eu não posso? Aí você sofre porque você não tem a vida que o outro tem. O outro tem um corpo, né, fenomenal, magrinho, esbelto, qualquer roupa que coloca fica bem, e aí você não coloca, você sofre por isso, porque você é gordo, não é toda roupa que te serve. Ou então você entra num estado de modismo, né? Tá todo mundo usando roupa preta, eu também vou usar roupa preta, tá todo mundo usando saia, eu também vou usar saia. Quando você se ilude com o mundo exterior e você tem a necessidade de seguir os paradigmas, as modas, o que surge em sua volta de pessoas e situações, você sofre com isso, porque o seu eu fica contido, ele trava, ele não se desenvolve. E à medida que você começa a observar como você é no seu íntimo, que você começa a buscar no seu eu, que ele usa o nome si, né? Que você começa a buscar no seu inconsciente as suas vivências, o que você errou, o que você precisa melhorar, né? Não como sofrimento. Poxa, eu bebi demais na outra encarnação. Hoje, quando eu chego perto de bebida, eu vejo que eu tenho uma tendência para bebida. Então, certamente, eu bebi demais na outra vida, né? Se eu começo a olhar o meu eu no passado, como as coisas que eu errei no passado, como uma forma de me punir, eu também vou travar. Agora, se eu for procurar no meu eu, poxa, eu bebi demais na outra vida, eu sinto que eu tenho algum problema com tóxico, com bebida, com vício, então eu não vou chegar perto, é uma coisa que eu não quero, eu não aceito, e bobagem, esse tipo de coisa, é um subterfúgio para você sair de uma situação que só vai piorar, né? Quando você começa a criar essa noção, essa responsabilidade sobre a sua vida, tá todo mundo bebendo, mas eu não, como minha mãe dizia, né? Você não é todo mundo. Quando você começa a criar dentro de você aquela construção de que você é um cara individual, que o seu gosto é seu, não interessa qual é o gosto do outro. Tem uma coisa que aconteceu comigo, que está acontecendo, né, na verdade. Eu gostava muito do tênis, eu vou falar o nome, não estou fazendo propaganda dele, mas é o tênis que eu gostava, tênis dos modelos da Nike, né? Só que eu preciso falar do nome do tênis porque é só ele que tem esse formato. Aqueles formatos da sola alta, né, grossa, e eu gostava daqueles de cano alto.
de couro, né? Então ele pegava o tornozelo. Então eu gostava de tênis daquele tipo. Isso nos meus 17 anos. Sempre gostei. Dos meus 15, 17 até os meus 20 anos eu usava tênis desse tipo. E depois, né, eu olhava em volta, as pessoas, geralmente homens, usavam esse tipo de tênis. As meninas, se usam um tênis mais baixinho, né, mais fechado na frente, de pano, mais leve. Eu não, eu sempre gostei mais grosso, mais pesado. Aí todo mundo, as meninas usando calça jeans que vinha até aqui, né, apertando a cintura, e eu não, eu gostava de usar calça de moletom larga. Eu vivia em quadra na época, e na adolescência. Eu tinha o meu jeito, né? E a minha mãe, ela olhava aquele padrão das meninas, de modo delas se vestirem, delas serem o meu. A minha mãe mesmo me julgou. Ela falou assim: eu acho que você não é uma menina. Você se veste como se fosse um garoto. Tá errado isso daí. Você tem que ser mais feminina. Aí minha mãe começou a comprar vestido, começou a mandar eu colocar sapato de salto. Eu falei: gente, mas isso não tem nada a ver comigo. A minha identidade não é essa. E não era uma questão de postura sexual, era uma postura de vestimenta. A vestimenta não quer dizer nada. A vestimenta, ela às vezes ela serve para agredir, que nem tem adolescente que gosta de usar só preto, porque é o momento que ele coloca aquela casca em volta dele, assim, do tipo, não chega perto, que eu não tô bem, né? Então ele utiliza da roupa para ele agredir, para ele poder se isolar. Então a roupa às vezes tem, né? Eu não posso falar que, não posso generalizar dizendo a roupa não tem nada a ver, porque às vezes tem sim, né? Tem um significado. Mas naquele momento que eu vivia, no meu contexto de adolescente, era um momento que eu me sentia mais liberta com aquele tipo de roupa, porque eu vivia em quadra. Então, como eu jogava basquete, como eu jogava handebol, como eu jogava aquele arremesso de peso, eu sempre gostei de coisa mais bruta. Era o meu jeito esportivo, então as roupas tinham que ter a ver com o meu jeito esportivo, né? Não dava para usar sapato de salto arremessando peso na escola. E eu vivia no meio dos garotos, vivia no meio das meninas que praticavam esporte. Então a gente vivia ali falando, o nosso assunto era esse, até a nossa adolescência. Enfim, passei dessa fase, eu continuei, porque já que eu usava aquele tênis, aquele tipo de tênis na adolescência, eu continuei usando aquele tênis. Enfim, saí de casa. Quando eu saí de casa, que eu fui casar, eu não tinha condições de comprar um tênis daquele. Que aí o cinto apertou, não tinha mais pai e mãe para ficar arcando com aquilo que falta no mês, né? E aí eu não pude mais comprar um tênis da Nike, beleza. Passou a fase das vacas bem magras que nós passamos, eu e meu marido. Eu tinha condições depois de comprar o tênis da Nike, mas eu perdi o costume, né? Passou aquela fase. Aí eu passei a comprar tênis de pano, mais leve, o tênis da All Star, que é um mais baixinho, né? E ali eu sempre usei tênis, a minha vida inteira usando tênis, independente de que modelo, mas eu tô tentando passar para vocês assim, a minha marca registrada é tênis. Só que agora, de 9 anos para cá, o meu pé, hoje em dia, se vocês procurarem na internet, tá lá escrito pé caído, né? Conforme eu levanto meu pé para andar, para dar o próximo passo, ele não levanta, ele não faz esse movimento, né? A gente tem que fazer esse movimento para andar. Meu pé não faz isso. Na hora que eu levanto, ele continua caído. Então o que acontece? Eu tropeço e caio. Se eu usar um tênis, seja ele qual for, o tênis pesa a ponta do pé. Aí na hora que eu vou fazer esse movimento assim, aí eu caio mesmo. Então o que eu tenho que usar? Pantufa de pano. Isso aqui, ó. Um pano, que é o meu envoltório do meu pé, para não ficar totalmente descoberto. E para eu não tropeçar na ponta dos meus dedos que são soltinhos, né? Então tem que ter alguma coisa prendendo meus dedos, que é um pano. A minha pantufa hoje é de pano. Pensa, uma pessoa que sempre gostou de tênis sai na rua hoje com a pantufa de pano. Na rua, no shopping, vou fazer palestra, onde eu for, pantufinha de pano. Se chove, como nós estamos tendo chuva agora nessa época, eu não posso sair, porque molha e escorrega. Não é antiderrapante. É pantufa de ficar dentro de casa. Pensa isso no brio, né? No pouco de vaidade que o ser humano tem. Quem aguenta isso no psicológico? Você tem que ter muita certeza de quem você é.
Você tem que ter muita certeza de tudo que você passou, consciência de todas as suas histórias, para que hoje você fale assim, não, tá tudo certo, eu vou passar por mais essa. É uma experiência para que eu cresça. Porque se a gente não tiver essa consciência, se a gente não buscar, né, o porquê que eu estou passando por isso, o que foi que aconteceu lá atrás, por que minha perna hoje, meu pé hoje é mole, por que eu não posso usar um tênis? Todo mundo, né? Vamos lá, de novo, todo mundo está usando e eu não posso. Se eu ficar pensando nisso, eu enlouqueço. Então não é mais, eu tenho que fazer o processo contrário, não ficar olhando lá fora o que todo mundo faz e eu não. Eu tenho que olhar para dentro. Deus está querendo alguma coisa de mim. Se hoje eu não posso usar o tênis que eu sempre usei, se hoje eu não posso correr, não posso andar, né, sem um apoio, se hoje eu tenho que usar uma pantufinha de pano e não um tênis do qual eu sempre usei a vida inteira, tem que ter um porquê disso. E eu vou passar por essa. E eu não vou me importar, porque a princípio, no começo dessa transformação do meu corpo, eu me importava demais, gente. E eu sofria muito com isso. Ah, eu não vou em tal lugar porque eu vou de pantufa. As pessoas vão ficar olhando. Lógico que um casamento, né, uma festa, eu ainda evito, né? Alguma coisa assim que as pessoas vão de social, eu acho que não cabe. Eu ainda acho, né? Não sei se eu tô certo ou não. Que não cabe eu ir de uma pantufinha de pano. Mas para shopping, eu já tô indo. Eu vou com meu irmão, tanto ele como eu, a gente tem a comorbidade, ele capengando de um lado do outro, só que ele anda de tênis. E eu do outro lado. Chega a ser engraçado, né? Que se um cair, os dois caem. Que é um dando a mão pro outro, capengando, né? E eu não, eu vou andando no shopping hoje com ele assim, quando a gente sai, eu não fico mais olhando para as pessoas, para ver se as pessoas estão olhando pro meu pé. Para mim tanto faz. Porque quem está passando pela situação sou eu. É o que meu irmão falou. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. O que nós estamos passando, só a gente sabe, mas ninguém. Então não é ninguém que paga nossas contas, sabe? Esse tipo de frase é verdade. Na hora que meu irmão falou isso pra mim, chegou até a dar aquele. Eu falei, nossa, será que ele realmente não se importa? Mas aí eu entendi. O ideal é não se importar. Porque quanto mais a gente se importa com o externo, menos a gente vive o nosso eu, o nosso sim, que ele falou aqui. Então é importante a gente descobrir as nossas lutas, descobrir o porquê, tentar superar as nossas lutas, porque elas são individuais e elas são justamente para esse processo de desenvolvimento do nosso eu. E cada um vai ter o seu processo em particular. Enquanto eu estou ouvindo agora recentemente o uso da pregabalina, né? Virou notícia de jornal. Ele causa vertigem, ele causa descompassos hormonais, descompassos mentais. A pregabalina, ela serve para quê, afinal de contas? Gente, é um remédio que vai agir no corpo de cada pessoa, de cada jeito da pessoa. Porque até a nossa composição física é diferente de um para o outro. Você vai tomar um analgésico simples desses aí, o Anador, sei lá, qualquer tipo de remédio aí que seja um analgésico simples. Tem pessoa que dorme o dia inteiro. Tem pessoas que não faz nem efeito, nem cócega. Cada organismo é único. Agora pensa, se o corpo, cada um, é único, imagina o espírito. Porque a carne ainda é feita da carne. Deveria pelo menos ser mais ou menos parecida de um para o outro. Né? Ah, eu como arroz e feijão e eu fico satisfeito. O outro come arroz e feijão e fica satisfeito. E todo mundo tem saúde com arroz e feijão. Mas não é assim que funciona. Tem gente que come arroz e feijão, o arroz é uma bomba para a pessoa. Tem gente que come o feijão e o intestino fica preso pro resto da vida. Então, quer dizer, na composição física, cada um reage de uma forma diferente. E imagina na composição quando a gente fala de espírito, que já vem de encarnação para encarnação, cada um escolhendo um caminho diferente, cada um passando por experiências diferentes. Então, quando a gente entra nessa paranoia de ficar olhando o que o outro tem, o que o outro faz, eu não consigo fazer, eu não sou igual ao outro, eu não tenho a vida do outro, a gente sofre com isso e a gente empaca. Então, o ideal não é olhar nada para ninguém.
Eu não quero saber. Na Idade Moderna, as gordas eram felizes, porque era moda todo mundo ser gordo. Hoje, as magras são felizes, porque a moda é ser magra. Para mim, tanto faz. Se é gordo, se é magro, eu tenho que ficar feliz de entrar numa calça. Comprei a calça entrou, beleza, porque já aconteceu de eu colocar a calça que eu não consegui subir o zíper. E eu ter que desfazer da calça porque o zíper era tão duro que nessa falta de músculo que eu tenho aqui eu não conseguia subir o zíper. Então eu fico muito feliz de conseguir fazer as coisas. Agora há pouco um amigo meu me perguntou, Patrícia, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem, 4 dias limpando casa, mas eu tô bem, sobrevivi, brincando. Aí ele falou assim, é o que tem pra hoje, né? Eu falei, não, mas eu não tô reclamando não. Eu brinquei, né? 4 dias e sobrevivi, eu tô brincando. Mas eu tô super grata porque eu consegui limpar minha casa. Se foi em 4 dias, não tem problema, podia ser uma semana, desde que eu limpe. É isso, é superar as nossas adversidades internas, porque as externas são só consequência das internas. O que a gente tem em volta, na verdade, são construções mentais nossas. É como se fosse uma matrix mesmo. Nós criamos tudo que tem em volta. Ah, Patrícia, não é assim não. O meu vizinho eu não criei. O meu vizinho, ele foi plantado ali do meu lado. Tudo está em sintonia com o que você é. Tudo que você tem em volta está em sintonia do que você é. Ninguém está no lugar errado. Ninguém convive com pessoas que você não deveria conviver. Ninguém conhece pessoas que não deveria conhecer. Ninguém passa por situações que não deveria passar. Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, porque está em sintonia com o que você de fato é. Então, se você não quer ficar no meio de droga, de prostituição, de viciação, você tem que parar de pensar sobre isso, de talvez criticar isso, talvez o seu íntimo ser isso. É olhar para dentro, não é olhar para fora. Criticar o que tem em volta é fácil. Critica o que tem lá dentro de você, o que você precisa mudar. É você com você mesmo. É íntimo, é individual. E quando se faz um tratamento, uma terapia, uma psicanálise em cima da sua vida, você vai procurar um psicólogo, ele jamais vai chegar em você e vai te apontar. Ele vai falar, o problema está em você. Mas você, no decorrer do tratamento, vai acabar descobrindo quais são os pontos que você precisa mudar. Não é as pessoas, não são as situações, né? Eu vejo assim, experiência de professora, né? Os meus alunos que se envolveram com drogas se envolveram por conta do social, por conta dos amigos, né? Por conta dos parentes mais próximos. São eles que oferecem as drogas. Depois começa a procurar fora, mas a princípio são os que estão perto. E aí sempre as mães falam assim, eles precisam ir embora daqui, mudar e viver em outro lugar, ficar longe de fulano, de ciclano, porque a gente terceiriza o problema. Foi fulano, ciclano, beltrano que levou meu filho a usar droga. A princípio até foi a influência, mas ele foi buscar a influência. Porque se ele tivesse ido para a escola, voltado para casa, estudado, procurar serviço e não se envolver com o social não ia influenciar na vida dele. Mas ele permitiu, ele abriu a porta. Então, para onde ele for, seja onde for, com quem for, se ele abrir a porta não vai mudar nada. Agora, se ele, aonde ele estiver, ele fechar a porta, acabou. O fulano bateu aí, veio te procurar. Fala que eu não tô. Eu tô indo para a escola, encontrei não sei quem no caminho. Olha, fulano, eu não quero tua companhia agora porque eu tô indo para a escola. Quando você começa a mudar o seu trajeto, quando você começa a ser responsável por você mesmo, o que tem em volta não te atinge. Eu trabalhei numa escola por mais de 23 anos. Existiam ali problemas mil. Eu simplesmente entrava naquela escola, fechava a porta da minha sala e dava minha aula, independente do que tinha em volta. Respingava sim. Não vou falar para vocês, fechou a porta da sala de aula, resolveu o problema. Lógico que não. O problema estava ali, era uma bomba relógio. Só que eu fechava a porta e deixava respingar, porque tem coisa que foge do nosso controle, né? Não é tudo que a gente consegue controlar. Mas grande parte, 70%, 80% do problema eu continha pro lado de fora da minha porta. Fechava a porta e dava minha aula.
Porque se eu fosse me envolver com os problemas daquela escola, teve problema de estupro, teve problema de vício dentro da escola, teve problema de galinhagem dentro da escola, teve problema de corrupção dentro da escola, teve uma série de problemas. Se eu fosse me envolver com tudo aquilo ali, Deus me livre. Que tipo de professora seria eu? Então, não. Todos os tipos de provocações, às vezes a gente tem o sangue na veia, a gente às vezes rebate, se envolve de alguma forma, e isso resultou na minha saúde, abalou a minha saúde. Então, quando você tenta se blindar, né, que você tenta se proteger, vai respingar, mas não vai chegar direto em você. O ideal é isso. O que tem em volta é para você ficar esperto, não é para você se envolver. Teve um amigo conversando comigo esses dias, ele falou assim, Patrícia, eu mudei de serviço, agora eu sou uma pessoa, eu tenho, né, certificados para detetive e tal, só que é particular, né, não é criminal. E vieram me procurar para que eu fizesse um serviço de detetive criminal. Se eu fizer isso, vai contra o que eu estudei. Eu vou sair da ética e acaba sendo um crime o que eu vou cometer. Então eu não posso fazer isso. E veio para mim para ganhar muito dinheiro. Eu falei para ele, para você se perder diante dos objetivos com os quais você tem hoje. Ele falou, mas eu não sucumbi não aceitei. Eu falei, então, parabéns para você. Imagina só, você acabou de pegar um certificado ao qual você vai trabalhar, você vai ganhar o seu dinheiro ali limpo, fazendo algo que você se preparou, e vem uma proposta para você ganhar muito mais, mas é ilícita. Então o nosso livre-arbítrio ele está o tempo todo nessa busca, né? Do que é certo e o que é errado. As escolhas que nós fazemos vai gerar consequência. O que tem em volta não é paraíso. Nós não estamos num planeta de paraíso, de coisas boas. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Então, o nosso íntimo é importante conhecer. As nossas tendências é importante a gente conhecer. E ter firmeza diante daquilo que nós queremos para melhor o nosso espírito. Nós convivemos com pessoas, mas nós não somos responsáveis pelas pessoas, nós somos responsáveis por nós, é individual. Esse processo de evolução espiritual, de ganho moral, é individual. Você pode ensinar para o teu aluno 1000 vezes a mesma lição do que é bom para ele. Se ele escolher o que é ruim, não tem quem tire. A escolha é dele, é íntima, é algo que já vem no espírito dele de várias e várias encarnações. Por isso que tem pais, por isso que tem professores que falam assim, eu não sei mais o que eu faço, já tentei de tudo, o fulano não aprende. Porque o fulano é individual, as escolhas são individuais. O livre-arbítrio Deus deu para cada um. E todas as experiências que ele carrega de várias encarnações está ali dentro daquele corpinho. Uma criança de 5 anos de idade, ele tira o adulto do sério. Como? Como que essa criançada está vindo assim? Esses espíritos que estão aí com 4, 5 anos de idade, que falam bem, que se expressam, que têm conhecimento. Como é que pode dentro daquele corpinho? Está ali a prova que ele já não existe só de hoje. Ele já vem de várias encarnações e possui um conhecimento grande. Quem está como pai, como professor, orientador dessa criatura, vai tentar ajudar para que ele saiba fazer as suas melhores escolhas diante do quadro qual ele está agora, como filho, como aluno. Mas isso não significa sucesso. Eu ensinei, ele aprendeu. Eu ensinei. Ele aprendeu porque ele quis. Eu ensinei. Ele não aprendeu porque ele não quis. E eu ensinei. Será que eu ensinei coisas boas de fato? Ou dentro do parâmetro do qual o meu espírito acha que é certo? Que nem sempre é certo para o outro. Olha como é complexo. Então, as nossas encarnações geram experiências e cada qual tem a sua. É particular, é íntimo, é individual. Esses processos que nós passamos são individuais. Por isso a gente não pode sofrer pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós estamos envolvidos. Nós não podemos sofrer pelo de fora. A gente tem que procurar lá dentro por que sofre e transformar esse sofrimento
em algo de conhecimento para nós. Eu estou sofrendo por isso? Não, peraí. Então eu vou transformar para que eu não sofra. Eu vou mudar isso em mim. Isso daí tá me lapidando. Isso daí é para que eu acorde em alguma coisa que eu tô devendo ainda. É para isso que a gente está aqui, né? Para a gente ir reconhecendo o que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, o que nós temos que melhorar. O processo, como ele falou aqui, é individual.